Nós recepcionamos todos aqui hoje para mais uma aula do Livro dos Espíritos, a aula de número 4, da parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. A gente recepciona todas as pessoas que estão aqui presentes na aula com a gente, nessa aula ao vivo, e também assistindo pela gravação no YouTube e nos ouvindo pelo Spotify. Hoje, e como sempre, a gente começa com uma prece. Então vamos lá. Peço que todos descruzem as pernas e os braços. Se tiverem água por perto, deixem a água ali para a gente também poder colocar nela e projetar nela e pedir que ela seja fluidificada nesse momento. Ó Deus, fonte de sabedoria e inspiração, nos unimos em oração, gratos pela oportunidade de comemorar mais um dia de aula ao lado de nossos amados colegas. Acolhemos com alegria e entusiasmo essa nova jornada de aprendizado, cientes da importância e do impacto desse estudo em nosso desenvolvimento mediúnico espiritual. Senhor, conceda-nos tua luz e orientação para guiar nossos passos ao longo deste momento. Abençoe nossas mentes para que possamos compartilhar o conhecimento de forma inspiradora e transformadora. Que nessa aula seja despertada a curiosidade e o amor pelo aprendizado. Que assim seja e axé. Bom, então vamos lá. Vamos começar a aula 4, de novo, da segunda parte, capítulo 1 dos Espíritos. Como vocês sabem, aqui no começo de cada capítulo, a gente tem os tópicos que são trabalhados, né, nesse capítulo. E o primeiro tópico, que é a origem e a natureza dos espíritos, ele é como se fosse um resumo do que a gente já aprendeu até então, né? Então, o que a gente fez aqui para o começo dessa aula é de juntar esses conhecimentos de uma maneira bem prática, né? Então, o que a gente já aprendeu até aqui sobre os espíritos? Que eles são, número A, o princípio inteligente do universo, o espírito é a inteligência, o princípio inteligente do universo. Número B aqui, ou a letra B, eles são uma obra de Deus. Deus cria os espíritos, ou sempre criou os espíritos e continua criando espíritos. Eles são feitos de matéria quintessenciada, que são invisíveis aos nossos olhos. Então, não é a mesma matéria que a gente conhece, né? Quando que o espírito nasce, quando que o espírito termina? A data de criação do espírito é um mistério, a gente não sabe. E que nem eu mencionei anteriormente, agora há pouco, Deus os cria continuamente, conforme a sua vontade. E os espíritos, eles não têm fim, é o que a gente pode saber, é o que a gente consegue acessar como conhecimento. A gente não sabe, assim, a gente não pode saber se eles têm um fim, eventualmente a gente não pode saber isso, né? Então, na compreensão dos espíritos, que inclusive ajudaram e contribuíram na criação desse livro, os espíritos não têm fim. E os espíritos, eles estão em volta da gente, inclusive tem trechos no livro que se fala que os espíritos estão nos acotovelando a todo momento, porque eles estão completamente em volta da gente, né? Mas eles não são visíveis por nós, pois eles povoam o mundo dos espíritos. E a gente começa a segunda parte já desse capítulo. Então, falando sobre onde estão os espíritos, né? A gente conceitualmente aqui pode separar o mundo dos espíritos ou o mundo das inteligências corpóreas do mundo corporal, que é o mundo que a gente sabe que existe, que a gente vê que existe, que é o que está à nossa volta. Se eu olho para a parede, para o quadro, para o livro, tudo isso faz parte do mundo corporal, né? Que eu tentei representar isso como ele sendo delimitado, porque é o que a gente vê na matéria, né? Mas o mundo dos espíritos, ele tá coexistindo com o mundo corporal, ele é algo diferente, mas ele tá por toda a volta. E ele vai além do mundo corporal ou do mundo da matéria, né? Ele é um mundo principal que preexistiu a tudo e sobreviveu a tudo também. Então, ele tá por todo lado. Mas não significa que todos os espíritos
possam ocupar todos os espaços do mundo dos espíritos. Há regiões que são interditadas para alguns espíritos de acordo com o nível de pureza ou de avanço moral, né, desses espíritos. E ele é constituído por espíritos, o mundo dos espíritos. Os dois mundos, tanto o corporal quanto o mundo dos espíritos, eles são independentes, são mundos diferentes, mas que têm correlação entre si. Então, se alguma coisa acontece no mundo dos espíritos, há uma reação no mundo corporal e também vice-versa, né? Então, se a gente sabe que existe algum conflito existindo no mundo dos espíritos, isso pode afetar também no mundo corporal aquilo que a gente está vivendo, né? E a gente já, inclusive, ouviu isso em giras de que alguns espíritos trouxeram pra gente que eles estão tentando evitar uma reação, ou que eles estavam tentando evitar uma reação no nosso mundo e lutando para que, por exemplo, a gente não chegue num estado de guerra ou evitar conflitos no nosso mundo, e por isso eles podem, com isso, agir no mundo dos espíritos, né, para que a gente não tenha a reação de uma guerra no nosso mundo corporal. Então, de novo, são mundos independentes, mas que têm correlação. E aqui paro novamente para fazer uma pergunta para vocês. Alguém gostaria de trazer alguma colocação, alguma pergunta? Esse conceito tá claro para todo mundo? Moira, quer dizer que quando eu tiver, em qualquer momento, estiver cozinhando, que eu estiver no banheiro, que eu estiver dormindo, quer dizer então que nunca estaremos sós, é isso? Nunca estaremos sós. A gente tem que se acostumar com essa ideia. Sim, quer dizer isso. Provavelmente tem alguém te dando uma cotovelada naquele momento. Mas, obviamente, a gente não consegue viver o mundo dos espíritos, né? A gente vive o mundo corporal, apesar de sermos espíritos incorporados, também espíritos, mas a gente só consegue vivenciar esse mundo, né? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Pode falar, Eliane. Nossa, eu perdi o que eu ia falar. Esquece. Mas eu acho que aqui é bem claro, né? Muito, assim, conceitualmente é fácil de entender que existem... Lembrei. Vai, pode ir. Mas você já pensou se nós pudéssemos ver? Né? Socorro. Socorro, exatamente. Eu prefiro que seja assim, tá tudo certo. O Lorum, na sua infinita sabedoria, faz tudo Exato. perfeitamente, né? Exato. Deus e o véu, né? Eles falam, o véu, Sim, a gente tem que ser grato e entender que existe um motivo. Existe um motivo. A gente tem que exatamente. confiar na espiritualidade, exatamente por isso. Exatamente. Mas também tem diferentes acho, tipos de mediunidade de pessoas que veem, né? Não Exatamente. tem E a gente tudo, pode mas- desenvolver, na verdade, a gente pode desenvolver qualquer tipo de mediunidade, né? Basta a gente querer. Ó, tem alguém, presta atenção bem aqui na aula, Isso, bom. ó. É. Não é um desencarnado, mas tá aí sempre com você, né? Mas é um estudozinho mirim aqui. Eita! Perfeito. Perfeitas colocações, é isso. E tem uma inteligência pra gente não conseguir enxergar esse mundo dos espíritos. Graças a Deus, obrigada. E seguimos pro próximo slide. Então, esse capítulo também, além de falar de novo da onde vêm os espíritos e tudo isso, né? Da natureza do espírito, dos mundos, o mundo que os espíritos habitam, ele também fala da forma e ubiquidade dos espíritos. O que é ubiquidade? É a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então aqui a pergunta foi para entender se espírito é uma coisa única ou se é algo que pode ser dividido, espalhado, se o espírito está presente em vários lugares ao mesmo tempo, se uma, digamos assim, falando em termos bem simples, se a cabeça do espírito está num canto e o pé está em outro. Tudo bem que espírito não tem cabeça e pé, mas só para vocês entenderem sobre isso, sobre ser algo divisível ou não. E aqui o que se traz no livro? Que espírito é algo único, não é um objeto, né, mas é algo único que não é divisível, então a cabeça e o pé não podem estar a título de representação, não podem estar em lugares diferentes, mas um espírito ele é capaz de irradiar a sua presença e com isso se espalhar, mas não é que o espírito está espalhado, e sim a sua irradiação, o seu brilho, a sua chama
pode estar num lugar, pode estar em outro, e não necessariamente aonde ele está, né? Mas os espíritos, eles têm uma forma definida, que pra gente é difícil de entender, porque a gente não a vê, né? E a gente, quando a vê, no geral, vê muito mais o perispírito do que o espírito, né? Mas antes da gente chegar lá, tem alguma mãozinha levantada por aí? Levantou, mas abaixou. Não sei, alguém quer fazer alguma pergunta? Foi rapidinho. Rapidinho. Então, eu vou continuar. Qualquer coisa, essa pessoa pode depois levantar a mão de novo. Para nós, então, o espírito é uma chama, uma centelha etérea, e o brilho dele vai ou do não brilho, vai do escuro, ou ele vai até o brilho do rubi, né? Aquele brilho, assim, que, enfim, que mostra pra gente a pureza moral daquele espírito, daquela alma, né? Os espíritos, eles podem percorrer o universo com a rapidez do pensamento, e não importa o obstáculo material, eles podem passar pelo fogo, passar pela água, passar pelo centro da Terra, passar por dentro de um sol, né? Ou de uma estrela, sem nenhum problema, porque a matéria ela não é um obstáculo para essa rapidez. E sobre a forma e sobre a divisão ou a capacidade de estar em mais de um lugar, é isso que o livro nos traz. E ele também trabalha de novo nesse capítulo o conceito de perispírito, que a gente já viu lá na aula 2, e a gente vai continuar falando sobre perispírito bastante, vocês vão ver. E perispírito, voltando, né, é a cobertura que envolve o espírito. O perispírito, ele é algo derivado do fluido universal, e o fluido universal é uma matéria, só que é uma matéria sutil, é uma matéria que a gente também muitas vezes não consegue ver, né? Que alguns médiuns vão conseguir ver aqui, mas que muitas vezes, ou pelo menos as pessoas que não desenvolvem mediunidade, não vão conseguir sentir com os sentidos. E o perispírito, ele é adaptado a cada globo, ele é único para cada globo. Então na Terra vai ser um e no planeta X vai ser outro. E com essa adaptação do fluido universal para esse globo, o espírito também pode tomar a forma que desejar. Então, o perispírito pode ser, por exemplo, pode ter a forma da última encarnação desse espírito, né? Então, muitas vezes, quando um médium de clarividência vê um espírito, ele está vendo a forma do perispírito. Ou quando a gente, por exemplo, sonha com um preto velho, a gente sonha com o nosso guardião Exu, a gente vê a forma do perispírito dele. Então, o perispírito, ele é mais grosseiro do que o espírito, só que ele é mais sutil que o corpo, e o perispírito também é algo que, no momento da nossa morte, a gente pode morrer com o corpo físico, né, com o corpo material, mas o perispírito, ele continua com a gente, né? A gente mantém o perispírito. A Eliane tinha levantado a mão. Eliane, você queria fazer alguma pergunta? Eu tô com o meu chat travado, não consigo. Vocês fizeram isso ou o quê? Não. Não consigo escrever. E enquanto a isso do perispírito, muitas vezes, deixa eu pôr na câmera, né? Muitas vezes também o que acontece é que qual a encarnação que eu me sinto mais confortável, qual que eu amei mais, qual que eu me identifico mais, eu também vou me plagiar, talvez, a palavra, não sei, daquela forma. Vou me plasmar, vou me plagiar dessa forma, né? Como eu quero me apresentar, né? Como eu me sinto à vontade também, né? Depois do desencarne, eu quero ser sei lá, a Josefina, entendeu? Uhum. Eu gostei de ser a Josefina, me identifico nessa vida que eu quero, ou vou ser sei lá, enfim. Uhum. Também tem essas possibilidades, né? Uhum. Era isso. Eu acho que, no geral, o que a gente tem que entender é que não necessariamente o nosso perispírito vai ser igual o nosso corpo físico. Exato. Uhum. Depende disso, mas também acho que depende do que a gente consegue, né? Que nem todo mundo consegue plasmar um perispírito do jeito que quer, dependendo do seu nível de poder, não sei, poder. Existem também muitos relatos de pessoas que passaram por
traumas muito grandes e que acabam tendo um perispírito até, em termos bem terrenos, deformado e tudo mais. Então, é muito mais sobre um impacto espiritual e também como é que essa vida espiritual vai refletir no perispírito do que necessariamente como é a nossa aparência terrena. Sim, tem relatos horríveis, né? De pessoas que ficam como lesmas, como... Ovoides, né? Os ovoides. Uhum. Tem relatos terríveis, né? Então, enfim, é isso. A Lu levantou a mão, Lu? Eu só queria complementar que quando a gente sai também em projeção astral, né, quando a pessoa já está bastante habituada a fazer isso, ela também, ela tem essa possibilidade de escolher a forma. Ela pode sair em projeção astral com a forma de uma reencarnação da qual ela gostou muito. Isso também é possível. Mas não é perispírito. Aí ela está se plagiando. Não é o perispírito dela. É o perispírito. Quando você sai em projeção astral, seu corpo físico fica. Ah, é que eu não entendo nada disso. Seu corpo é o perispírito. É o perispírito que sai. Sim, sai do perispírito e nessa projeção a pessoa também pode escolher como ela toma a forma que ela quiser. Legal. A Moira tinha explicado sobre quando a gente irradia, né, o nosso espírito nesses processos de desdobramento, projeção astral, é uma irradiação, e aí fisicamente, se você vai ver o que é essa irradiação, geralmente é o seu perispírito. Na verdade, tem que ser o seu perispírito, porque é como a Lu falou, o corpo físico não está irradiando, né? Quem está irradiando é seu espírito. É isso mesmo, exatamente. E esse pré-espírito pode tomar a forma de outra reencarnação também. E o que é curioso também é, assim, olhando para esse termo aqui, que como o perispírito é derivado do fluido universal de cada globo, tem formas de perispírito que a gente jamais vai imaginar, porque a gente não tem nem ideia de onde existe vida nos outros globos, né? Nesse universo, enfim. E que faz todo sentido, porque é assim que os espíritos vão conseguir se comunicar com os seres vivos ou com os seres incorporados dos outros globos, né? E dar sentido para as lições que eles querem trazer de bem para aquele globo, para a evolução das pessoas que estão vivendo nesses globos. Então, é interessante que aqui também a gente não fala só sobre a Terra, a gente fala sobre o universo inteiro e os seres todos que habitam de novo em planetas diferentes, que foi um pouco do que a gente viu na outra aula que a Carol deu sobre vida nos outros planetas e tudo isso. Eu ouvi mais uma mãozinha aí. Foi a Thaisa, mas você abaixou, Thaisa? Quer continuar a falar? Sim, sou eu. Não, eu queria só confirmar com vocês, porque eu estava justamente pensando nessas descrições que a gente tem de outros planetas e tudo, e fiz muito também uma conexão com, principalmente, as descrições que tem de anjos bíblicos. Então, estaria também relacionado, né, com o perispírito e essas outras formas, talvez extraterrenas, né? Sim, a gente vai falar um pouco Vai chegar no anjo. das classes, né, dos espíritos. Os anjos seriam as altas classes, né, de espíritos, né, mais evoluídos. Então, eles têm acesso a um tipo de matéria que a gente não tem nem ideia. Então, se é que alguém de fato já viu o Moon, pode ser que seja uma coisa bem maluca. Tem umas imagens feitas pela AI que são engraçadas demais sobre anjo. Mas sim, faz todo sentido que a maneira como que os anjos se revelam pra gente, né, que esses espíritos puros ou da classe 1 se revelam pra gente, seja daquela forma de anjo super iluminado, faz sentido isso também ser a representação do perispírito deles, né? Vamos então seguir pra frente? Tudo bem? Sim. Seguirei para frente. Então, já que a gente estava falando sobre isso, também nesse capítulo a gente tem uma apresentação das diferentes ordens de espíritos, da escala espírita da terceira ordem, segunda,
até a primeira ordem, né? E para tentar resumir um pouco do que é descrito nesse livro, que, de novo, por favor, leiam um capítulo, porque aqui não tem como a gente trazer em detalhe, por exemplo, classe 10, descrição, tudo isso, e é muito importante que vocês leiam. A gente criou essa tabela só para tentar organizar um pouco as ideias, né? Aqui, o que se traz sobre as diferentes ordens? Que não existe uma linha de demarcação de barreira das classes dos espíritos, mas existe uma compreensão clássica que é compartilhada por boa parte dos espíritos dessas 3 ordens, de espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos, né? E que essas classes, elas existem, pelo menos conceitualmente, para a gente entender as diferenças de grau de perfeição ou de alcance de evolução moral, né, dos espíritos. Então, aqui na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, no que tange a relação entre matéria e espírito, por matéria a gente entende os desejos carnais, o ego, o orgulho, etc., a vaidade, e por espírito a gente entende o aperfeiçoamento moral. Nessa classe existe uma prevalência da matéria sobre o espírito e, de maneira geral, o desejo do bem. Então, eles são mais propensos para o mal, para a ignorância, orgulho, egoísmo e paixões. Eu talvez falo, eles talvez seja a gente, né? Nós somos mais propensos. Eu ia comentar isso. Vamos falar eles, é mais fácil, quem sabe, mas pode ser muito bem a gente, enfim. Podem ser maus, levianos ou apáticos. E nesse grande grupo, a gente tem a classe 10, a classe 9, 8, 7 e 6. Eu vou ler um pouco dos trechos para vocês irem se localizando. De novo, por favor, leiam em casa. Mas aqui na lição 102, na pergunta 102, falando sobre espíritos impuros, quem são eles? São espíritos inclinados ao mal, que dão conselhos pérfidos, sopram discórdia e desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Eles fazem o mal por prazer e não importa a classe social que eles pertençam, tá? Então pode ser uma pessoa muito rica ou muito pobre, não importa. Eles tanto podem fazer parte de uma classe social de riqueza ou pobreza, né? Mas eles praticam o mal e praticam o mal por prazer. Na classe 9, dos espíritos levianos, o que eles são? Ignorantes, maliciosos, zombeteiros, se metem em tudo, gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de conduzir maldosamente em erro por meio de mistificações e espertezas. São os duendes, trasgos, gnomos e diabretes. Na classe 8 dos pseudo-sábios, que eu achei muito curiosa, porque ela tá lá embaixo na lista, né? Dispõem-se dos conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem, e talvez creem saber mais do que os outros. Não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. Então acham que sabem, mas na realidade só carregam as bagagens preconceituosas durante a sua vida. Na classe dos neutros, classe 7, então os espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal, pendem tanto para um quanto para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne à moral ou no que toca à inteligência. Então, ler sobre os neutros faz a gente pensar, meu Deus, também, né? Auto-refletir sobre a nossa jornada. Será que eu estou proativamente fazendo bem? Porque ser neutro também não me ajuda na minha jornada de aperfeiçoamento moral. Na classe 6, batedores e perturbadores, são os espíritos que não formam uma classe distinta pelas qualidades pessoais, e sim porque eles se manifestam por efeitos anormais no corpo sólido, agitação do ar, bater porta, enfim, causar. Eles são também conhecidos como os espíritos zombeteiros, né? Vocês já ouviram esse Exatamente. termo? Eles ficam aí, poltergeist. Poltergeist. E até que atuem sobre o ar, a água, o fogo, né? Enfim, causando
efeitos Mônica, eu no quase nosso morri mundo. agora. Eu quase, sério, me deu. Meu sangue foi pro meu dedão. O que houve? Gente, na hora que eu vi, eu tô vendo a sombra mexendo ali atrás, eu falei, porra, o que é aquilo? Aqui? Esse é o gato chinês, né? Nossa, cara. Não é um poltergeist. Meu Deus. Meu Faz uma Deus. cruz. E não dá pra ver ele direito aqui, tá meio embaçado, eu só vejo a sombra assim, ó. Esse gatinho, ele é do bem, tá? Ele me ajudou em momentos difíceis já, então tá tudo bem. Ele pode Ai, continuar. Eu amo ele muito. nossa. Mas sim, esse gato, ele chama bastante atenção de muita gente. No meu trabalho também o pessoal fica comentando sobre ele estar no fundo. Enfim, tá ele ali, não é. Ele tá com pilha, então ele tem motivos materiais pra estar se mexendo, tá tudo bem. Bom, continuando, agora no grupo a Ordem 2, que é a Ordem dos Bons Espíritos. Neles prevalece o espírito sobre a matéria já, então prevalece também o desejo do bem. Eles compreendem a Deus, o amor, eles já gozam de felicidade dos bons, só que eles ainda precisam continuar evoluindo e passar por provas. E nessa ordem, a gente tem os seguintes espíritos. A quinta classe, dos benévolos. A bondade é a qualidade predominante, gostam de prestar serviço aos homens, de protegê-los, só que eles ainda têm conhecimento limitado, né? Conhecimento e inteligência limitada, então eles precisam progredir ainda no conhecimento. Nos sábios, que é a classe 4, eles se distinguem pela amplitude de conhecimentos, preocupam-se menos com as questões morais do que com o conhecimento, com a natureza científica. Só que eles só entendem a ciência num ponto de vista de utilidade. Então eles precisam aprender mais sobre moral. Essa é a classe aqui dos sábios. Temos a classe 3, que são espíritos de sabedoria. Eles têm qualidades morais de ordem elevada. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes falta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então eles ainda precisam aprimorar nas capacidades morais deles. E por fim, a última classe por aqui dos bons espíritos, que são os espíritos superiores, classe 2. Eles reúnem ciência, sabedoria e bondade, empregam benevolência e, por exceção, encarnam na Terra quando eles têm que cumprir uma missão. Então, apesar de eles já serem superiores, de já terem inteligência, conhecimento, ciência e moral aperfeiçoada, eles mesmo assim encarnam. Quando a gente fala da ordem 1 dos espíritos puros, aqui não há influência nenhuma da matéria. Existe a prevalência total do bem, a prevalência total do espírito sobre a matéria. Existe uma superioridade moral e intelectual absoluta e eles não reencarnam mais. Então, mesmo se eles têm uma missão para cumprir, eles cumprem essa missão influenciando todos os outros espíritos que estão abaixo, né, deles, nessa linha de aperfeiçoamento moral. Então, eles lideram os espíritos superiores de sabedoria e dão missões para esses espíritos, que aí sim podem encarnar e cumprir essas missões ou continuar se desenvolvendo, né? Então, os superiores já se desenvolveram, mas ganham missões para encarnar, os outros precisam continuar ainda se desenvolvendo e encarnando para evoluir, tá? Então, de novo, se vocês têm curiosidades para entender um pouco mais aqui sobre o que é cada classe de espírito, só o livro mesmo para ler. Tentei passar um resumo para vocês. Mas só para finalizar, falando dos espíritos puros, que esqueci de dizer, eles alcançaram a soma de perfeição total, não sofrem mais provas nem expiações, não estão sujeitos à reencarnação, eles gozam de uma inalterável felicidade, que não é monótona e ociosa, como a gente pensa, nossa, o paraíso, vou ficar lá no meio de um campo verde, deitado na grama, sem fazer nada, olhando para o céu, que belo. Não é bem assim. Eles ainda precisam praticar, espalhar a mensagem de Deus e ajudar os outros espíritos a atingir a mesma evolução moral. Quem que levantou a mão por aí? Eu. Pode falar. Muitas vezes a gente acha que nossas entidades estão nesse nível.
E não estão, tá, gente? Eles não estão nesse nível de não precisarem mais encarnar na Terra, não estão ainda, tá? Sim, as entidades estão no máximo do bons espíritos. O que dá pra gente ter Isso. uma noção de onde a gente tá. É, A gente tá é. aqui. Que muita gente acha, né, que Lógico. né? Mas não, aí nessa primeira classificação são os orixás, né? Uhum. Só um comentário. Moira, de fato o chat está desativado e eu acho que só você consegue ativar. Agora eu já dei, agora deixa. Mas da próxima a gente dá uma olhadinha. Tá, pode Mas deixar. eu queria fazer um comentário que não sei se vocês vão lembrar, a gente já falou sobre isso, que quando a gente foi discutir os espíritos e tudo mais, a evolução espiritual principalmente, a gente entendeu lá atrás que não existe regressão de evolução. Ou seja, se eu avancei... Ah, a gente vai falar sobre isso. Uhum. Ótimo. Se eu avancei, no máximo eu fico estagnado. Agora eu não regrido. Isso dá uma, né? Dá um alívio. Alívio. De verdade. Se a gente tá aqui no neutro pseudo-sábio leviano, pelo menos impuro um dia, a gente já passou por isso. Exato. E é Daqui só muito pra frente. sobre a nossa progressão enquanto espírito, ela não consegue se desassociar da progressão dos mundos, que a gente também já conversou. Então, se a maioria dos espíritos que estão aqui encarnados na Terra são imperfeitos, logo a Terra está num estágio imperfeito, né? Que a gente chama hoje de provas e expiações. A gente também fala muito sobre transição planetária, então, né? A Terra tentando evoluir para um outro estágio, que seria um estágio de regeneração, em que essa conta vira, né? Fica mais predominantemente bons espíritos do que ruins. O que significa... Mas isso só não vai acontecer enquanto os espíritos que estiverem aqui encarnados não atingirem esse estágio também. Então, é um ciclo virtuoso aqui, mas que também é muito importante de acontecer. Então, e está no cerne do que a gente estuda, do que a gente trabalha também, né? Na doutrina aqui da Umbanda, da caridade e tudo mais. Perfeito. Então, vamos falar sobre progressão dos espíritos. Só antes, eu já posso trazer esse assunto aqui. Tem uma parte nesse capítulo, que é a última parte, que fala sobre anjos e demônios, enfim. O que se traz no livro dos espíritos é que não existem nem anjos e nem demônios como anjo e demônio. E sim que eles representam, por exemplo, o demônio vai representar um espírito imperfeito, impuro, que pratica o mal, né? Enquanto um anjo é a representação de um espírito puro, né? Tanto o espírito puro quanto o espírito impuro, eles nos influenciam pro mal e pro bem, né? Trazendo para cá, na parte de progressão dos espíritos, pra gente falar um pouco sobre livre-arbítrio, progressão, mérito. Como que acontece, assim? Quando a gente é criado como espírito, a gente não é criado mal. A gente não é criado com propensão para o mal. E nem propensão para o bem, na realidade. A gente é criado ignorante. A gente não tem conhecimento. Mas a gente tem capacidade de desenvolver moral e inteligência. E a gente também tem uma missão a cumprir. Mas a maneira como a gente vai cumprir essa missão não é dada pra gente. A gente que com livre-arbítrio, que como espíritos possuímos, a gente pode escolher o bem ou o mal. E o nosso contexto, os espíritos que estão à nossa volta, vão tentar nos influenciar tanto para o mal quanto para o bem, né? Então, os espíritos puros ou os espíritos nessa classe intermediária aqui de bons espíritos vão nos inspirar para o bem, enquanto os espíritos na classe dos imperfeitos aqui, na ordem dos imperfeitos, vão nos inspirar para o mal. Por frustração, enfim, por querer ver outros sofrendo da mesma maneira como eles sofrem, eles vão influenciar a gente para isso, né? Quando a gente tá com vibração baixa, eles vão chegar mais perto da gente e vão talvez apresentar um caminho de sentir mais baixa a vibração ainda, de sentir a mesma frustração que eles sentiram, enfim, de novo a gente volta pro elevar o nosso pensamento para conseguir ouvir as mensagens dos espíritos que querem nos ajudar nessa evolução
e progressão moral. Cada espírito, ele tem um mérito das suas ações. Se a gente escolhe passar pelas expiações, pelas provas, a gente pode progredir mais rápido para essa sonhada classe 1 aqui dos espíritos puros, né? Mas se a gente lamenta, se a gente fica preso nessa baixa vibração, na frustração, na dor, no sofrimento, a gente ou estagna, mas como a Carol falou, nunca regride, mas a gente estagna, não avança, ou avança mais lentamente porque a gente está se mostrando não disposto a aprender, a perdoar, a seguir em frente, enfim, e a progredir, né, na direção da perfeição e da felicidade eterna. No final, todos os espíritos, todos, mesmo aquele espírito que praticou, enfim, que soltou a bomba atômica num lugar, que praticou muito mal, vai se tornar um espírito perfeito no futuro. Todos. Porque a gente não, como espírito, não regredimos. Mas podemos permanecer estacionários por muito tempo. Mas no final, todos vão chegar num estágio de perfeição. Porque Deus ama a todos igualmente, incluindo os que praticaram o mal e aprenderam a partir disso, assim, né? Porque fez parte da jornada deles para progredir como espírito, para aperfeiçoar as qualidades morais e também de inteligência, conhecimento e ciência. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, porque a Eliane falou agora há pouco que para a Umbanda os espíritos perfeitos são os orixás. E aí eu fiquei com essa pergunta agora, porque você falou todos os espíritos se tornarão perfeitos. Aí eu fiquei me perguntando se tem aí uma diferença entre a Umbanda e o espiritismo, porque ou tem outros espíritos perfeitos além dos orixás, porque a gente um dia não vai, quer dizer, não vai sempre ter um monte de outros orixás, sei lá, daí eu fiquei meio confusa. Tipo, tem uma quantidade, assim, o espaço já tá ocupado, sabe? Entendeu? Posso falar? Pode. Nesse caso, Bá, o que que acontece? A gente está em busca do quê na nossa evolução? Evolução para quê? É pra eu responder? Eu pensei que era uma Para você responder. Acho que de ficar mais próximo de Deus, de fazer o bem, etc. Perfeito. Então, assim, a gente chega até onde, né? A pergunta é, a gente chega até uma ordem crística, onde nós nos tornamos um Cristo. E aí Deus nos incumbe de criar novos planetas, vamos dizer assim, vamos colocar como novos planetas. A gente dá continuidade na criação de Deus, para que a evolução ela seja constante e infinita. As nossas entidades ainda elas não são perfeitas. As nossas entidades ainda estão sujeitas à encarnação. Tá? Mas não vão ser orixás, né? Não sei também. Mas eu acho que não existe nenhuma regra que diga que... Não acho também, não acho. Também acho que não. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que pode vir um novo panteão, né? Um panteão X, Y, Z, pode ter milhares. Isso também eu acredito que seja infinito. Quando a gente pensa que a gente está no planeta Terra e tem os orixás no planeta Terra, quem sabe no planeta azul tem os orixás do planeta azul, sabe? Na minha interpretação, eles são um panteão muito importante pra gente. A gente precisa deles para trabalhar a nossa evolução moral, de conhecimento, etc. Mas eu acho que existe, né, a possibilidade da gente chegar lá, quem sabe daqui a milênios, todo mundo. Sim. E a gente daí continua trabalhando, né? Se um dia a gente chegar lá, a gente continua trabalhando nos outros planetas que nem você colocou. Acho que é bem E aí até lá os orixás já vão estar assim. Já estão lá no outro nível. Já Categoria 0 já foi do 1, passou para outra coisa, assim. Exatamente. Acho que na interpretação... Respondendo a sua pergunta, ou... Sim, obrigada. Perfeito.
Bom, gente, então aqui a gente encerra a parte expositiva da aula. A gente agradece a presença de todos que estão aqui e de quem está acompanhando a gente online. Agora nos despedimos dos colegas que estão assistindo a gravação e continuamos com os que estão assistindo ao vivo. E vamos para a parte da dinâmica.